Cristo é a minha roupa. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 26. Os filhos de Deus. É um título que deram na NVI. É exatamente o que estamos fazendo aqui nesta noite. Os filhos de Deus reunidos. Só que tem filhos que não querem estar reunidos na mesa que o Pai preparou. É aquele almoço de domingo, em que quando tem o patriarca, e chama os filhos e os netos, e a casa fica cheia. Culto é o pai reunindo os filhos. Como até meditamos essa semana, aqui é os filhos batistas do Alto dos Pinheiros. Ali tem os filhos presbiterianos, ali tem os quadrangular, e ali tem outros filhos. Mas os batistas do Alto dos Pinheiros estão reunindo aqui. Apesar que tem batistas que estão reunindo em outros lugares. Fora de outro bairro, pega o carro e vai para outra igreja. Não dá para entender. Mas eu entendo que se Deus te colocou num local, é para você fazer missão naquele local. Estamos aqui na igreja reunidos para fazer missão. E sermos capacitados para a missão. E para estarmos vestidos de Cristo. Os filhos de Deus. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Em outra tradução vai estar se vestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. No versículo 26... Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pela manhã até meditamos em João capítulo 1, o irmão Jonathan trouxe os dois primeiros, aqueles versículos 12 e 13, e nós não entramos em discussão nele, não falamos de calvinismo e arminianismo nesse texto. Para se tornar filho de Deus, é preciso receber a Jesus, e isso se dá pela vontade de Deus, que está lá no capítulo 1, não é isso? Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso ocorre ao receber fé. Então, por meio da fé em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. É o que Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas. Mediante a fé em Cristo Jesus é que somos filhos de Deus. Ser filho de Deus é fazer as obras de Deus. No final do texto, ele vai chamar que somos filhos de Abraão. E em João capítulo 8, Jesus vai dizer, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Também já meditamos nisso aqui na nossa EBD. Então, se vocês são filhos de Abraão, façam as obras de Abraão. Enquanto eu meditava nisso, a Rebeca até falou, pai, você está em sintonia com o Jonathan. Estamos, graças a Deus. Né? Fala lá em Mateus, aqui em Gálatas a mesma coisa. Até porque o apóstolo Paulo devia conhecer os evangelhos, né? E ele recebeu o próprio evangelho de Jesus. E a palavra de Deus anda em unidade. Então aqui ele está dizendo, olha, os filhos de Deus, pela fé, fazem as obras de Abraão. E Abraão, qual era a obra de Abraão? Viver pela fé. Como até meditamos em Tiago, que ele vai usar esse exemplo de Abraão. Já meditamos também nisso aqui no culto, alguns cultos passados, sobre exatamente uma fé que você obedece. Então, temos por pai Deus. Então, somos filhos. E ser filho de Deus é fazer, então, a vontade do Pai. E isso é interessante porque, muitas das vezes, o que a gente não quer é fazer a vontade do Pai. E se a gente não quer fazer a vontade do Pai, a gente não está andando em acordo com o Pai. Inclusive, meditamos de manhã que a desobediência é o pecado. É o Pai dizendo faça e a gente falando não. E um dos textos que meditamos lá em Mateus é que Jesus conta uma parábola de um pai que disse a dois filhos, vai lá trabalhar na fazenda. E o filho disse, vou, pai. E não foi. O outro disse não e foi. E aí ele vai dizer, o que importa é o que obedece. Então, muitas das vezes, e aí comparamos isso, muitas das vezes nós somos pessoas que estão dentro da igreja e estão falando, Deus, eu vou. Deus, eu te amo, meu pai.
Eu te obedeço, meu pai, eu quero andar em unidade contigo. Mas quando tem que fazer o ato de obedecer, não faz. Mas está dizendo sim para Deus. Está nessa noite de sim, sim, sim. E aí na hora da prática, não faz. E Deus está dizendo, olha, os que estão obedecendo é que estão fazendo. Então nesse texto, nessa parábola, ele diz para os fariseus, olha, as meretrizes e os publicanos estão entrando no reino de Deus. Porque eles estão fazendo. Naquele momento, eles estavam se arrependendo e crendo em Jesus Cristo. Temos o caso de Maria, que na casa de Levi, Jesus diz até que ela muito ama porque ela é muito perdoada. É uma meretriz que se prostra aos pés de Jesus e derrama aquele perfume caríssimo aos pés dele, porque ela está muito amando e ela está obedecendo, ela está tendo fé, ela está tendo a obra de Abraão. Enquanto o outro, que é o religioso, não fez nada daquilo. Então Jesus está dizendo, olha, essas pessoas que estão se arrependendo e crendo, que estão se arrependendo e obedecendo, está na frente de vocês que são religiosos, que estão dizendo, ó, Deus é meu Pai, somos descendentes de Abraão, mas não está tendo uma vida de obediência ao Pai. E de um dos motivos, então, que nos reunimos como igreja, é para ouvir uma palavra e falar, eu quero obedecer, eu quero sair daqui com uma resolução, porque somos filhos. Em João 4, Jesus acaba de se revelar a uma mulher, a samaritana, e prega para ela. E aí, ele vai depois dizer para os discípulos que aquilo que ele fez com aquela mulher samaritana era verdadeira comida e verdadeira bebida. Porque sua verdadeira comida e verdadeira bebida era fazer a vontade do Pai. E ele está dizendo que aquele momento que eles chegam para ele com comida de verdade, ele está dizendo, olha, eu já me alimentei. Acabei de fazer a vontade do meu Pai. E fazer a vontade do meu Pai é comer e beber. Dando um exemplo que fazer a vontade do Pai é pregar. Fazer a vontade do Pai é fazer o id. Fazer a vontade do Pai é anunciar o Evangelho. Quantos aqui têm sido obedientes ao Pai? No id, no pregar, no anunciar. Porque Jesus falou que isso é verdadeira comida e verdadeira bebida. Se somos filhos de Deus, fazemos as obras de Deus. Se somos discípulos de Cristo, fazemos como Cristo. Se estamos vestidos de Cristo. O filho sabe qual é a vontade do Pai. E deveria saber. Conversei esses dias com Moisés até hoje, né? Foi interessante. Que eu falei, Moisés, de fato você não tinha essa regra. Então você não descumpriu a regra porque você não tinha regra. Eu falei, é verdade, eu não tinha esse mandamento. Mas o dia que você não cumpriu esse mandamento, que na cabeça da sua mãe e na minha tinha essa regra, e você não chegou em casa naquele horário, a gente falou, o que aconteceu com o menino? Mas depois eu pensei, ele nunca teve um mandamento que deveria chegar em casa aquele horário. Então ele falou, não descumpri a regra, porque não tinha regra. Mas estava na nossa cabeça. Eu falei, agora você tem regra. Agora você tem mandamento. Ele, agora eu tenho? Eu falei, agora tem. Não tinha, agora você vai ter mandamentos. Então, a gente pecava sem lei. E depois que a gente se torna religioso, a gente ganha lei. Mas a grande diferença é que sem lei ou com lei a gente quer obedecer o Pai. Então, a lei que tinha me obedeça e a gente não dava conta de praticar, que está sendo todo esse contexto de Gálatas, e de se aperfeiçoar nisso, agora a gente pratica a lei não mais para sermos salvos, mas porque estamos em Cristo Jesus. Então a gente vai se aperfeiçoando pela fé e não por obras. Não é mais não posso fazer, mas é eu não quero fazer. Por isso que enviei aquele vídeo lá no grupo, hoje para os irmãos, daquele andar com Deus. Porque não é eu tenho, o exemplo que o pregador dá, né? Não é eu tenho que aprender a tocar piano porque o meu pai quer que eu toque piano. E então a menina que o pai diz que tem que tocar piano, ela fica lá tocando o piano. E aí acaba o tempo da aula, ela, até que fim, acabei. O pai mandou eu fazer, eu obedeci. Então ele dá o exemplo do que seria andar com Deus. É o pai que manda tocar piano e antes do pai mandar, você já está lá, tocando. Acabou a aula de piano. Ô, minha filha, já acabou a aula. Não, eu quero continuar tocando. Então ele está dizendo que isso é andar com Deus. É quando o Pai manda obedecer e você tem prazer na obediência. Quando o Pai nos manda ir de fazer discípulos, tem que pregar, tem que evangelizar. Não, meu Deus, com quem que eu vou falar hoje? Põe pessoas no meu caminho hoje. Me arruma pessoas para discipular hoje. Coloca gente no meu caminho para me pregar, porque eu tenho que obedecer meu Pai? Não, eu quero. Porque obedecer ao meu Pai é verdadeira comida e verdadeira bebida. O filho é repreendido e corrigido pelo pai.
E uma das maneiras que hoje, como igreja, nós temos é exatamente nos congregar. Não deixe de congregar, como é costume de alguns, ainda mais quando a gente sabe que está chegando os últimos dias. Antes fazeis admoestações. Às vezes, até por isso que eu penso que às vezes as pregações são mais duras, porque são pai falando, olha, tem que corrigir isso. Eu já percebi lá em casa, quando eu fecho a cara e fico com cara de brava, eu sinto o efeito que agora vai obedecer. Pode ser que não aconteça. Mas é muito diferente quando você fecha a cara, tem que obedecer, do que quando você, não. Então, quando você disciplina com autoridade, parece que tem mais efeito. Lembro dos meus avós e do meu pai, que, principalmente meu avô, ele só olhava para mim, eu já entendi. Abaixava a cabeça, já sabia que eu estava errado, o que eu tinha feito de errado e resolvia. Do mesmo modo com meu pai. Agora, quando era minha mãe, ela falava uma, duas, três, batia, e muitas vezes nada acontecia. Mas quando se tem essa autoridade, se tem essa disciplina e há um respeito, então andamos em conformidade. Inclusive dentro da casa de Deus, respeito, né? Esses dias uma mulher nos visitou aqui e ela falou, tem ministério infantil? Eu falei, não tem, mas você pode começar. Ela tinha uma criança, eu falei, você pode começar. Ela não voltou, mas não veio nenhuma vez ainda. Ela falou que ia vir, mas não veio ainda. Eu falei, tem a Valéria, tem uma menina que vem aqui de vez em quando, você pode ser amiga da Valéria. Você pode começar o ministério infantil. Porque a gente está aqui para servir e não ser servido. O filho é orientado pelo pai. Então, a gente observa nesse capítulo 3 que Paulo está dizendo, olha, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, agora, se somos filhos, somos obedientes. Fazemos as obras do nosso Pai. O que nos caracteriza como filhos de Deus é fazer a obra de Deus. Jesus deixa isso bem claro em tudo que ele faz. Ele fala, todas as obras que eu faço é porque eu vi meu Pai fazendo. E quando vocês estão me vendo, estão vendo o Pai, porque eu estou fazendo tudo que o Pai mandou fazer. Jesus Cristo era o Filho obediente. Versículo 27. Pois todos os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, ou se vestiram, como vai dizer alguma tradução. Inclusive, baseado nesse texto, eu dei o nome da nossa mensagem, porque somos filhos de Deus. E agora, qual a característica de sermos filhos de Deus? É que nós nos vestimos de Cristo. Cristo agora é a roupa que a gente colocou. Cristo agora é a nossa vestimenta. Estamos agora em Cristo e dele a gente se revestiu, a gente vestiu. Em João Batista, vemos o batismo de arrependimento. Depois vemos os discípulos de Jesus batizando. E a Bíblia vai dizer, olha, o próprio Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Em Atos, capítulo 19, acontece algo interessante, em que Paulo chega para aqueles irmãos e eles falam, fomos batizados apenas no batismo de João e nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Então Paulo dá testemunho, prega para eles e então eles são batizados em nome de Jesus Cristo. Eles passam pelo segundo batismo pelas águas. Eles ali são batizados, então, em nome de Jesus Cristo. Também são batizados com o Espírito Santo. Mas o que eu queria dar ênfase é que ali eles são batizados em nome de Jesus Cristo. Inclusive, em Mateus 28, na grande comissão, ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui, Paulo está dizendo que, ao ser batizado, você foi vestido de Cristo. E a palavra batismo significa imersão. Por isso que somos batistas e batizamos por imersão. Por causa do significado da palavra também. A palavra batismo simboliza imersão, esse mergulhar por completo. Então, se nós somos batizados em Cristo, nós somos mergulhados em Cristo. E é interessante também observar que Paulo está trazendo a atenção às pessoas aqui de Gálatas, da Galácia, ao que? Lembre-se do seu batismo. Traga à memória o seu batismo. Nós temos o memorial da ceia, aqui praticamos todo segundo domingo, uma vez por mês. Agora, o simbolismo do batismo não fazemos todo mês. Já pensou se todo mês também a gente fosse aqui batizado? Repetisse o simbolismo? Segundo domingo é ceia, mas o primeiro domingo é batismo.
Todo primeiro domingo do mês nós vamos batizar, que é um simbolismo, então nós vamos trazer à memória esse simbolismo do batismo. Não temos essa prática. É necessário que você, assim que creia, você seja batizado. Porque batismo traz esse simbolismo. Não sei você, mas o simbolismo que me disseram quando eu fui batizado, que batizar significa estou morrendo para o mundo e agora vivo para Deus. Todos receberam essa orientação do batismo? Que estava morrendo para o mundo e vivendo para Deus. Inclusive, se você batizou e não teve essa intenção, eu até escrevi assim, me procure, vamos falar sobre batismo. Porque se você batizou por outro motivo, se o seu batismo não simbolizou que você agora morreu para o mundo e vive para Deus, talvez seu batismo não teve o simbolismo de qual ele carrega. Porque foi isso que simbolizou no batismo. Você disse, agora, mundo, morri para você. Mundo, agora eu vivo para Deus. E é o que Paulo está trazendo à memória desses irmãos que estão pensando nas obras que agora estão sendo acrescentadas à fé em Cristo. Paulo está dizendo, olha, lembra do batismo. Porque quando vocês foram batizados, vocês disseram, mundo, morri para você e agora vivo para Deus. Você está dizendo, agora eu estou coberto por Jesus Cristo. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O batismo agora é um simbolismo de que eu decidi morrer para o mundo e viver para Deus. E quantas vezes nós esquecemos disso? E começamos a viver então pelas obras. Começamos a acrescentar obras na nossa salvação e esquecemos de viver e dizer, gente, eu já morri para o mundo. O que eu estou fazendo aqui? Esses dias um rapaz me disse sobre uma sobrinha dele que era do mundão. Terrível, 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 de até se prostituir, ele estava me dizendo. Só que aí ela entrou no momento, que ela conheceu Cristo, se converteu, se arrependeu, ela tinha mais de 10 mil, 15 mil seguidores no Instagram, e aquela coisa toda, se converteu e começou a postar, agora aquela coisa toda, só que passado um tempo, o mundo chamou de volta, e agora ela está de novo com suas roupas indecentes, fazendo coisas indecentes, colocando em festas. E aí lá no Instagram dela tinha um batismo dela, tinha um testemunho dela de como é Deus maravilhoso. E agora já tinha ela quase seminua dançando e fazendo coisas terríveis. Ela foi orientada e deletou o Instagram dela. Porque realmente não estava assim, um escândalo para o Evangelho. Um escândalo para o testemunho dela. Porque ela disse, eu morri para o mundo e vivo para Deus. Mas durou pouco tempo. Esses dias vimos aquela mensagem do André Valadão, polêmica. Se teu filho, por acaso, vai se desviar na faculdade, é melhor que ele venda picolé. Não quero entrar em debate do que ele falou, mas isso ocorre, né? Muita gente diz, olha, os filhos na faculdade quase sempre se desviam. Mas a minha pergunta é, até que ponto os nossos filhos estão se convertendo a Cristo? Que nem faculdade, nem mundo, nem diabo, nem mulher, nem homem, nem nada faça com que os nossos filhos se desviem de Jesus Cristo, porque eles conheceram a verdade, e a verdade é ter um novo coração, ter uma nova aliança, e quem está na nova aliança, Jesus deixou claro, darei temor no coração deles, para que nunca se apartem de mim. Então, se nós estamos na nova aliança, nós nunca vamos nos apartar de Deus. Não significa que a gente peque, que a gente possa, às vezes, sair do caminho de Deus. Mas se alguém chegar com a gente, dizer a palavra e nos chamar ao arrependimento, este coração que agora é novo, não é o antigo, este coração que agora tem a lei, ao ouvir o Espírito Santo, ele vai se arrepender e voltar. Porque agora essa pessoa, na nova aliança, tem um coração segundo o coração de Deus. E um homem segundo o coração de Deus, a gente percebe nos Salmos de Davi, é uma pessoa que se arrepende e volta. Então, se estamos participantes da nova aliança, se o nosso batismo foi de fato real e verdadeiro e simbolizou a nossa morte para o mundo, quando alguém vier nos orientar, não vamos dizer quem é você para me julgar, vamos dizer eu me arrependo e volto. Então, o batismo simboliza isso, e Paulo está trazendo a memória daqueles irmãos, o que eles fizeram quando batizaram. Pois os que em Cristo foram batizados se revestiram de Cristo. Então agora temos uma nova vestimenta, uma nova roupa. Começamos o culto meditando em Apocalipse. Vi agora que tem 10 minutos, irmão, mas ainda tem algumas coisinhas.
Mas começamos em Apocalipse sobre a necessidade de uma roupa. Mas a necessidade de uma roupa surge em Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3:7. Após eles terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O que Deus disse que aconteceria se comessem um fruto? Que eles morreriam. E eles morreram. Não morreram de morte matada, né? Não caíram ali mortos como a gente pensa hoje quando alguém morreu. Fala, a pessoa está morta, vai ser enterrada. E não foi o que aconteceu ali. Foi algo bem pior. Morreram espiritualmente, se separaram de Deus, agora estavam com vergonha de Deus, estavam nus. E então eles usam de subterfúgios. Escrevi essa palavra difícil aqui. Eles usam de uma tentativa de se encobrir. O que eles fazem? Eles fazem roupas de figueira. Pegam folhas para se cobrir, porque estão nus. É mais ou menos o que muita gente faz com a religiosidade. Eu sigo a Deus, mas do meu jeito. Eu vou fazer a vontade de Deus, mas do meu jeito. Eu vou fazer aquilo quando der. Eu vou ser um filho que obedece quando quer. Então, os filhos que querem obedecer o pai do jeito que quer, não são filhos. Os filhos que querem seguir a Deus da sua maneira, acabam morrendo. Se você ler o começo, Gênesis, o Pentateuco, você vai ver as orientações de Deus e você vai ver pessoas morrendo porque não estão obedecendo. Mas se nós formos para Atos também, a gente vê isso com Ananias e Safira, de como Deus é santo e Ele é justo e de como Ele quer que as coisas sejam feitas nos mínimos detalhes. E esses dias lendo Levítico, eu vi ali como 2 filhos de Arão, na mesma hora que estava aquele momento onde Deus está consagrando a tenda, consagrando os sacerdotes, 2 filhos de Arão queimam incenso que não eram para queimar. Dizem que na mesma hora vem um fogo e extermina os 2. Então a gente percebe como o nosso Deus é santo, justo. E a gente percebe também, olhando para isso, que Arão não se revolta. Pelo contrário, Arão continua ali naquele processo de vou obedecer a Deus. Não vou me rebelar contra Deus. Apesar de estar vivendo aquela situação. Então, muitas das vezes, a gente tenta servir a Deus à nossa maneira. Então, os 2 aqui viram que estavam nus e fizeram para eles roupas de figueira, tentaram cobrir. Agora, um detalhe interessante, se continuarmos a ler o texto de Gênesis, é que a nossa religiosidade não é suficiente para fazer com que a gente chegue diante de Deus. Quando Deus surge, mesmo com roupinha de figueira, os 2 se escondem. Continuando o texto. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A nossa religiosidade, a nossa maneira de servir a Deus, quando Deus vier, irmão, se você for religioso, você vai se esconder, porque não é suficiente. As nossas práticas religiosas não são suficientes para fazer com que Deus nos aceite. Essa roupa que a gente cria para falar a Deus, eu vou te servir do meu jeito, não adianta de nada. Você pode estar vivendo, porque, como lemos em Apocalipse 3, se você está vivendo assim, é porque Deus não está presente, está do lado de fora, e você está nu, e Ele está falando, olha, se você abrir a porta, eu vou entrar. Porque quando Deus se fizer presente, de fato, você vai saber, eu estou nu. Como os 2 aqui entenderam. E entenderam que as roupinhas de figueira não eram suficientes. Então, Deus dá aquela disciplina a eles, porque eles comeram do fruto. E então acontece algo interessante em Gênesis 3:9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim,
Fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. As roupas de figueira não foram suficientes. Então, foi necessário que um animal morresse. E Deus faz para eles, então, uma roupa de pele. Deus, então, cria a própria roupa para eles e os veste. Essa roupa é um apontamento para a nossa roupa. Por isso que quem não tiver vestido da roupa que Deus dá, não vai entrar no reino de Deus. O que precisamos é estar vestido com a roupa correta. Os nossos subterfúgios, as nossas religiosidades, o nosso entendimento não vale de nada se não estivermos vestidos com a roupa que Deus dá. E como que foi tecida essa roupa por Deus? De onde surgiu esta pele para que nós fôssemos vestidos? De como surgiu então esta roupa que capacita a mim e a você a estar na presença de Deus? Como que essa roupa foi feita? Essa roupa foi feita de pele, de um cordeiro perfeito, que foi esmagado, que foi rasgado. Mateus 27. Aqui vemos a confecção desta roupa. Mateus 27, 32. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte. E sentando-se, vigiavam-no ali, porque cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Pois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-se-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salva-se. Desça da cruz, se és filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E ao rei de Israel: Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se dele tem compaixão, pois disse: Sou filho de Deus, igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia a 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja e bebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixam-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Então aqui vemos, em Gênesis 3, um animal morreu e tirou-se a pele, mas era um simbolismo para Jesus Cristo. Porque o sangue de um animal não pode purificar pecados, mas o sangue de Cristo pode. Olha como foi confeccionada a roupa dos que estarão naquele dia no grande banquete. Quando batizamos, estamos dizendo: agora eu estou vestido com essa roupa. É com esta roupa que eu vou acessar o Santo dos Santos. É com essa roupa agora que eu vou viver a minha vida. É com esta roupa agora que eu vou viver o resto dos meus dias até que Ele venha. É com esta roupa agora que eu vou obedecer ao meu Pai. Quando o filho pródigo volta e recebe uma roupa, quando nós voltamos para o Pai, é essa roupa que Ele nos veste, Jesus Cristo. Sem essa roupa, não entraremos na casa do Pai. Então, é desta roupa que somos revestidos. Em 1 Coríntios 11, 23, onde Paulo está falando sobre a ceia, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
pegou o pão, deu graças, partiu-o e disse: Isto é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O simbolismo, então, de como a nossa roupa foi feita é a ceia. Na ceia meditamos o que aconteceu para que eu e você tivéssemos uma roupa que Deus aceita, em que Deus não nos enxerga como nus. Esta é a roupa. E no nosso momento de ceia, no nosso memorial de ceia, esse simbolismo é o que trazemos à memória. Foi desta maneira que Deus confeccionou esta roupa que agora eu visto. E como é que eu visto essa roupa? Crendo em Jesus Cristo. E o batismo então simboliza: eu estou vestido de Cristo, com esta nova roupa. Para finalizar, Jesus vai dizer uma parábola, um texto, exatamente sobre a ceia, sobre o grande banquete, sobre o dia da festa. E ele vai dizer que uma pessoa que estava na festa, sem roupa, foi expulsa. Por isso, se você não tem essa roupa, será expulso. Pode estar aqui na igreja, pode estar vivendo a sua maneira, sem esta roupa, será expulso. Mateus 22. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção, e saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes agarraram os servos e maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado, e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então essa é a questão. Você foi chamado, eu fui chamado. Nós estamos aqui, dentro de uma igreja. Nós estamos aqui entendendo que participamos do grande banquete de Deus que vai ser dado. Nós estamos dizendo: noivo, vem, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A grande pergunta é: eu e você, nós estamos vestidos de Cristo? Eu estou usando esta roupa? O fato de você estar agora com o convite do banquete, de terem te colocado para dentro de uma festa, não significa que você não será expulso no grande dia, se não estiver vestido de Cristo. É isso que precisamos nos examinar e ter essa certeza. Eu estou vestido de Cristo. No meu batismo eu morri para o mundo e vivo para Deus. No meu batismo está simbolizado: eu agora estou usando uma roupa nova. Eu agora faço parte da nova aliança. Eu agora sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque a gente pode ficar o resto da vida aqui brincando de crente, irmão. E vai chegar no último dia e ouvir: você está nu, pobre, cego e nu. Apocalipse capítulo 3, que lemos. Mas aquele alerta é maravilhoso, porque é um alerta para ser dado para a igreja hoje. Porque se hoje você ouvir
Cristo batendo na porta e reconheceu, estou nu. Você pode comprar roupa de graça. Todas as coisas foram doadas em Cristo Jesus. Se arrependa e creia. Fala, Deus, eu sou desobediente. Ou Deus, eu sou um pecador. Ser propício a mim, desobediente. Me faça agora ser uma pessoa obediente. E então a gente se reveste de Cristo. E em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, como diz a continuação do Gálatas capítulo 3, não há homem nem mulher, não há grego nem gentil, mas Cristo é tudo. E se de fato essa é a verdade na sua vida, você é filho de Abraão, no sentido de que somos descendência de Abraão. Amém? De graça, a roupa é de graça, mas foi preciosa. Viram como foi feita esta roupa? Que vistamos de Cristo Jesus. Como diz a W. Tozer, que a gente lute contra o pecado, que a gente não peque, que a gente saia do mundo e que a gente viva pela fé. Está chegando, irmão, está voltando. Está voltando. Você está indo também, ou eu também estou indo. É um resvalar dos pés. Somos muito frágeis. Coisa boba mata a gente. Um mosquito mata a gente. Um espirro mata a gente. Que Cristo tenha misericórdia de nós. Que nos dê entendimento. Eu não sei o que tem de melhor para fazer nessa terra, mas eu quero estar fazendo a vontade de Deus. Se uma das vontades é estar presente em todos os cultos, pelo menos isso eu estou aqui. Na terça-feira teve uma emergência, mesmo assim eu pensei, meu Deus, é uma emergência, mas será que eu vou para o culto? Ou vou lá sacudir, ocorrer aquela emergência, né? Se eu vi uma notícia que seu irmão está espancado no João 23, mas eu falei, eu vou para o culto. Mas a vontade também foi, acho que eu vou lá agora não, vou depois do culto. Mas a vontade de vir para o culto foi grande. A Rebeca ainda estava lá em casa, você vai no culto, fala que eu vou. Se você for para o culto, eu vou. Eu não sei o que te impede de vir para os cultos. Não sei o que te impede de evangelizar. Não sei o que te impede de orar, de ler Bíblia. Mas que a gente seja obediente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. E nós sabemos qual é ela, né? Então é só orar. Não é Deus, qual é a sua vontade? Não, Deus, eu sei qual é a sua vontade. Tem alguém aqui que não sabe qual é a vontade de Deus? Nós sabemos. Nós sabemos qual é a vontade de Deus. Assim que Moisés acabou de dar a lei para aquele povo, eles falaram, nós vamos obedecer. E olha que eles não tinham nem noção, assim, tinham noção, mas não tinham o que a gente tem hoje. E hoje a gente pode falar assim, é tão difícil obedecer. Aquelas pessoas ouviram a lei e falaram, vamos obedecer. Como meditamos em Neemias, eles leram, eles fizeram uma assinatura, um documento, nós vamos obedecer. Hoje nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus Cristo habitando em nós, e a gente diz, não sei se eu vou obedecer não, é difícil, não sei não, sou pecador. Aqueles pecadores que não têm o que a gente tem, falaram, eu vou obedecer. A gente dá desculpa. Eles estão melhores do que nós? Segundo a nossa EBD, não, né? Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus. Por que a gente não fala, eu vou obedecer? E se não obedecermos? Filhinhos, que aí é a orientação de João. Filhinhos, se por acaso vocês pecarem, nós temos um advogado. Mas a gente sai daqui falando, Deus, eu vou obedecer. Porque agora eu tenho um pai que me corrige, que me disciplina. E eu tenho uma roupa novinha que ele me deu. E com essa roupa, eu não serei expulso do banquete, nem você. Porque é pela fé e não por obras. Não é pelo que a gente faz, é pela roupa que a gente está usando. Aquelas pessoas foram colocadas dentro do banquete, foram convidadas. Teve os que recusaram. Nós também fomos convidados, colocados no banquete.
Só não vai ter a roupa, irmão, se você não vigiar e orar e buscar, porque é de graça. A roupa está aí. A gente viu como foi confeccionada. Pai, bendito seja teu santo nome. Graças te damos por tão grande salvação. Ó Pai, queremos agora nos aperfeiçoar na fé. Estamos agora chegando no final do capítulo 3 de Gálatas, a orientação dada àquela igreja pelo apóstolo Paulo, daquela situação que eles estavam vivendo ali, ó Pai, daqueles judaizantes, de sendo agora introduzido outras formas além de Cristo, acréscimos. E hoje terminamos este capítulo 3 dizendo que não há necessidade de um acréscimo, somente estar vestido de Cristo, somente trazer à memória o que o nosso batismo simbolizou. E se tem alguém aqui nesta noite que ainda não é batizado, que ainda não entendeu, que ainda está com medo de fazer esse compromisso com Cristo, ó Pai, que o Senhor converta, que o Senhor gere arrependimento e que essa pessoa saiba que ao ser batizada em Cristo Jesus, ela se veste de Cristo Jesus. Ela simboliza para o mundo, não vivo mais eu, agora Cristo em mim, vive em mim. Morri para o mundo e agora vivo para Deus. Ó Pai, queremos sair daqui obedientes. Sabemos que somos falhos, estamos nessa carne, mas não queremos dar desculpas. O Senhor nos dá talentos e queremos multiplicá-los para sermos encontrados como servos bons e fiéis. Ó Pai, queremos estar ligados no Senhor para assim produzirmos frutos. E quando produzimos frutos, o Senhor limpa, corta. Ó Deus, queremos estar compromissados com tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, e nós, enquanto igreja, como meditamos nessa noite, o Senhor direcione quantos cultos devemos ter aqui, para que as pessoas tenham um compromisso, de pelo menos se for um, mas que todos tenham um compromisso, Pai, para que esse corpo ande em unidade. Ó Pai, se o problema está em quem prega, está em quem ministra a escola bíblica, se está em quem canta, envia trabalhadores para esta igreja, porque o homem não pode ser motivo de esfriamento, homem nenhum pode ser motivo de desleixo do teu povo, porque nosso compromisso não são com homens, nosso compromisso são com o Senhor, ó Deus. E se tem alguém aqui, ó Pai, que tem sido um falso profeta, a começar de mim, se eu tenho sido alguém aqui, ó Pai, que tem pregado errado, que não tem feito a tua vontade, que tem escandalizado o Senhor, se alguém que tem subido nesse altar contrário à tua palavra, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor traga purificação para este lugar, que o Senhor traga limpeza, para que esse local, ó Pai, seja manifestação da tua presença, seja um lugar de adoração, ó Pai, seja um lugar consagrado a ti. Toma nossas vidas em tuas mãos. Ó Deus, eu te peço nesse momento pela minha vida, pela vida do Jonathan, da Rebeca e do Aldenir, que são nestes momentos os que estão aqui à frente, ó Pai, que estão no altar, e sabemos que o altar é lugar de morte. Ó Pai, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, cubra os meus irmãos de santidade, de humildade. Ó Pai, que as lutas e as dificuldades, vaciladas do inimigo de nossas almas, para fazer com que a gente caia e traga mais escândalo neste local, que em nome de Jesus sejamos protegidos pelo teu Espírito Santo. Assim, ó Deus, como o Senhor ali intercedeu por Pedro, que ia ser peneirado, sabemos que como igreja somos peneirados, sabemos que pessoas se levantam, ó Pai, para destruir a obra que é de Deus. Ó Pai, mas que possamos então, esses que estão à frente, olhar para Ti. Ó Pai, que as nossas obras não sejam medidas pelo aquilo que fazemos, pelo crescimento numérico de pessoas, mas simplesmente pela alegria de saber, eu sou obediente. O Pai, pela graça, tem me conduzido à obediência. E a alegria maior é saber que nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nossa alegria não é em pregar, em cantar, em ministrar, em ensinar. A nossa alegria é Jesus Cristo. Queremos sim, Pai, ver esta igreja cheia de pessoas convertidas, não vindas de outra igreja, pessoas quebrantadas, pessoas arrependidas dos seus pecados, pessoas sendo transformadas. Enche essa igreja de pessoas assim e envia trabalhadores para a tua seara. Sabemos, ó Pai, que os últimos dias estão chegando, que o amor de muitos se esfriaram, que se por acaso o Senhor encontraria fé na terra. Mas esteja no controle desta igreja, de tudo que vamos fazer aqui, das programações, dos cultos, dos ensinos, de tudo que vamos fazer aqui, ó Pai, que seja o Senhor no controle. O Senhor que levantou estes homens, o Senhor que levantou esses ministros aqui, e o Senhor vai tirar. E se a igreja perceber, ó Pai, que quem está à frente não é de Deus, que essa igreja tenha voz para tirar, Deus.
e que a tua vontade seja feita neste lugar, e que andamos juntos como um só corpo, e que nós como igreja também saibamos desligar o que precisa ser desligado e ligar o que precisa ser ligado. Revista-nos de Jesus Cristo, que entendamos cada vez mais que morremos para o mundo e agora vivemos para Deus. Pai, auxilia-nos nesta caminhada, em nome de Jesus. Amém. Coração silencioso, terminamos o nosso culto.